Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta segunda-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Romanos, capítulo 15, versículo 20, que nos diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. O tema: igrejas plantadas em lugares onde Cristo não foi anunciado. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 7, que traz por título Paulo, o plantador de igrejas. Como se não bastasse, irmãos, Paulo ter sido o maior escritor do Novo Testamento, aquele que mais escreveu, vale a pena lembrar que são pelo menos 13 cartas, as quais é assinada por ele, as quais trazem o seu nome, e ainda tem as que ele influenciou, como por exemplo, Atos dos Apóstolos e o Evangelho que Lucas escreveu, que também foi orientado por ele. Enfim, como se não bastasse isso, como se não bastasse ser alguém tão dedicado no ensino, ele ainda era extremamente preocupado. E a este ponto ele dava mais atenção, ele se dedicava mais, que era plantar igrejas, que era iniciar trabalhos, iniciar um movimento nos lugares onde ainda não havia sido anunciado o Evangelho de Jesus. E perceba que esse texto, ao qual ele está escrevendo aos Romanos, ele está preocupado em chegar bem em Roma, ter com esses irmãos, e não era a sua intenção ficar ali naquele lugar. Por isso que ele está falando sobre isso. Eu não quero edificar sobre um alicerce alheio, um alicerce que foi edificado por outros. Eu quero ir onde ainda não foram. Eu quero anunciar Cristo em locais onde não chegaram ainda os discípulos de Jesus. Eu quero chegar até vocês e quero que vocês me ajudem a ir para a Espanha. A sua intenção aqui é ir para a Espanha, é chegar na Espanha para anunciar a Cristo. Porque ele já havia passado em diversos lugares, já havia inaugurado diversas igrejas, já havia começado diversos projetos, e ele não os abandonava, tanto que é a razão de hoje nós termos as cartas. Estas cartas nada mais é do que o cuidado de Paulo com as igrejas que ele havia iniciado. Ele não abandona essas igrejas, ele deixa pessoas capacitadas na frente do trabalho para dar continuidade ao anúncio do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho ele chega no lugar e a intenção é ganhar todas as pessoas que estão neste lugar. E dali, depois que ficar um tempo, teve lugar que ele ficou 3 anos, teve lugar que ficou 2 anos. Depois de passar esse tempo treinando essas pessoas, deixa essas pessoas ali fazendo a obra de Deus e partia em direção a outros lugares. Nesse momento aqui quer ir para a Espanha. Então é um comportamento que de fato apresenta para nós o caráter deste obreiro, deste homem de Deus. Alguém que de fato se dedicava por completo, entregou a sua vida. Por isso ele podia dizer isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque de verdade ele abriu mão da própria vida para que o Evangelho de Jesus chegasse ao máximo de pessoas que ele pudesse alcançar. Levava a sério o seu ministério. A obra de Deus para ele estava em primeiro lugar em tudo. E por isso tanta dedicação e por isso tanta preocupação. Tanto cuidado para que de fato todos os lugares, todas as comunidades, todas as pessoas pudessem ouvir falar de Jesus, da salvação que Deus nos oferta através de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, meus amados, coloque em nossos corações ou reacenda em nossos corações essa chama, a chama de anunciar a Cristo, esse desejo de trazer almas para a presença de Deus, de fato ir onde o Evangelho ainda não alcançou. Será que existem lugares hoje
onde o Evangelho não alcançou? Será que existem lugares aqui onde nós moramos, aí perto da sua igreja, perto do local onde você se reúne? Será que existem lugares? Podemos transferir isso para pessoas, para vidas, para famílias. Existem famílias onde o Evangelho não entrou ainda. Existem vidas onde o Evangelho não entrou. E nós podemos ser o instrumento de Deus que vai abençoar essas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê graça para de fato conseguirmos cumprir o projeto, a vontade de Deus para a sua igreja, para as nossas vidas. E assim possamos de fato fazer a obra de Deus. Amém? Deus os abençoe. Fiquem todos em paz.